Lançamento imobiliário. Muitos acham que é só mais uma venda, mas o que muitos não entendem é que um dos momentos mais prósperos do mercado imobiliário. E nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho mais como funciona. Meu nome é Vivian Lauria, eu sou especialista no mercado imobiliário e já foram mais de 100 milhões em VGV nos lançamentos. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mercado que para mim é um dos mais especiais e foi onde eu comecei minha trajetória. Mas antes eu queria que você seguisse o nosso canal e deixasse o seu like. O lançamento é basicamente aquela fase inicial de venda. É o empreendimento que muitas vezes ele está na planta, ele nem começou ali a ser construído ou ele já está no processo de construção. Ou seja, eu preciso gerar uma demanda alta e rápida. E por isso a gente usa as técnicas do lançamento para fazer com que isso seja mais próspero. Pensa como se fosse um lançamento do iPhone. Eu preciso lhe gerar a primeira expectativa, eu falo, solto algumas notícias no mercado, depois eu faço a abertura, a apresentação do produto, para depois eu começar a vender. Então, no mercado imobiliário funciona mais ou menos da mesma forma. Só que já existe uma metodologia a seguir e as etapas. Se a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais coesa e com planejamento, a receita é sucesso. Um produto que está no lançamento imobiliário, ele é muito rentável, ele vale muito a pena, muitas vezes porque a taxa de juros é mais atrativa, ele tem uma forma de pagamento mais facilitada, enfim, ele possibilita mais flexibilidade na hora de comprar um imóvel e por isso ainda é uma excelente opção para você investir no mercado imobiliário. Por a gente ter que vender esse imóvel num período muito curto de tempo, a gente normalmente utiliza o que a gente chama de gatilhos. E eu vou falar de 3 aqui que funcionam muito bem no lançamento. O primeiro é que eu acho que muitos de vocês já devem ter utilizado e que acho que é o mais, é o mais frequente ali nas campanhas, que é o da escassez, né? Então, poucas unidades, compre agora, preço especial para a tabela de pré-lançamento, enfim. Normalmente, quanto mais escasso é esse produto, maior o valor vai gerar para esse. Por isso, esse gatilho é muito utilizado no mercado imobiliário. O segundo é a antecipação, ou seja, quem chega primeiro leva melhor. Então eu antecipo, A gente faz muito isso, tanto na etapa teaser quanto no pré-lançamento, Então eu jogo ali promoções, campanhas, condições para eu antecipar esse cliente, ou até mesmo antecipação de informação, cadastros, não só da venda, De repente, por exemplo, eu quero fazer um cadastro ali na primeira etapa, que é no teaser, e por isso eu faço uma campanha de antecipação. Então é um gatilho também que funciona muito bem para esse segmento. E o terceiro é a valorização. Esse é um gatilho que a gente usa muito, inclusive na hora de fechar a venda, Um argumento de venda. Então, quanto mais tempo, você compra o imóvel no valor, ele vai valorizar, enfim. Todo esse senso de valorização do imóvel, do produto, da região, de um modo geral, a valorização é um gatilho que também funciona muito nos lançamentos. Agora, se tratando das etapas, que eu acho que é a parte mais importante deste vídeo, você precisa entender como que elas funcionam e o que que elas fazem. Eu vou tentar fazer isso de uma forma bem reduzida. A primeira chama-se de teaser. Então, essa etapa, normalmente, eu não abro muito o produto para os clientes. Os corretores, ele tem as informações do produto, mas a gente não manda todos os materiais, porque, de fato, eu preciso criar aquela curiosidade, eu preciso chamar a atenção. E para isso eu vou soltando essas informações em formatos de pílulas, Eu não posso abrir o jogo de uma vez só, senão perde a graça. Então eu vou criando meio que como se fosse uma panela de pressão. Eu vou ali, aumentando a pressão, vou colocando mais coisa, vai aumentando a pressão, até que um ponto eu vou ter ali a quantidade suficiente para que eu entre na fase de pré-lançamento. Vale lembrar que ainda na fase teaser é onde a gente faz toda a preparação dos produtos, dos materiais, ficha técnica, convenção, treinamento, enfim. Nessa etapa a gente está muito focado em captar leads, mas não é o momento ainda de tratá-los. Na etapa pré-lançamento, aí sim eu já posso abrir mais o jogo para os clientes e para os corretores. É nessa fase que eu começo a entender um pouco a aceitação desse produto. Então, eu comecei a captar lead lá no teaser e no pré-lançamento eu começo a tratar esses leads. Então, além de eu aumentar a força ali na captação de leads, eu começo a triar esses leads de uma forma mais estratégica. Então, meu objetivo aqui é
soltar informações do produto e chamar mais leads. Então ali a gente realiza alguns eventos, a gente faz as campanhas online de uma forma, lógico, mais específica, mas ainda um pouco tímida. E aí a gente chega de fato na fase de lançamento. Quando a gente trata de lançamento, eu falei ali que tanto na etapa teaser quanto no pré-lançamento, eu fui ali captando esses leads e no pré-lançamento eu fiz basicamente, eu comecei a triar eles. Para quê? Que no lançamento eu já tenha leads aquecidos o suficiente para eu fazer uma proposta, uma oferta, ou seja, eu começo a de fato querer vender. O propósito o objetivo do lançamento é vender. Óbvio, eu não vou parar ali de fazer a triagem, eu não vou parar de captar leads. Pelo contrário, tá? Na fase de lançamento, eu inclusive coloco mais verba, eu adiciono mais mídia, mas eu fico também muito focada na oferta. Então a gente vai criar muito mais ações para esse ponto de contato com o cliente. Evento no stand, plantão de vendas, enfim, campanha online, mídia outdoor, o que a gente puder fazer para enriquecer isso. Porque aí, depois que a gente fez o lançamento, a gente já efetuou aí vendas, né? Se for um lançamento bem sucedido, já vendi aí 90%, 80% do empreendimento, eu vou começar a entrar na fase que a gente chama de pós-lançamento. Nosso objetivo é manter o ritmo para que as coisas não desacelerem, porque eu já fiz um volume de vendas considerável, mas eu preciso de finalizar esse empreendimento até a entrega dele de fato. Então eu preciso continuar fazendo nutrição dos leads, campanhas online, só que de uma forma mais consistente. Então lembra, lá atrás eu fiz a captação, eu fiz a triagem, eu fiz a oferta, aqui eu continuo fazendo tudo isso, mas de uma forma mais consistente. E fica uma observação importante sobre o pós-lançamento. Muita gente acha que depois que eu vendi, acabou. Não, eu preciso gerar relacionamento com esse cliente. Eu preciso muitas vezes fazer a evolução da obra, mostrar para ele como é que está acontecendo a obra, quanto tempo falta para entrega, expectativa, realidade, e todo esse trabalho é feito no pós-lançamento. Até o momento que a gente fala que é a entrega das chaves, onde eu entrego a chave para esse cliente e eu de fato concluo esse lançamento. Bom, eu falei de todas as etapas, parece algo simples. Mas o que acontece é que dentro de cada etapa o processo é muito mais complexo, envolve outras ações. Mas esse vídeo é para te dar uma visão geral do que acontece nesse lançamento. Agora, se você quer saber um pouquinho mais os termos técnicos, entender de forma um pouco mais aprofundada para você começar no mundo dos lançamentos, eu criei um guia, que é o Guia do Lançamento Imobiliário, com passo a passo de cada etapa e o que você deve fazer. Então é só clicar aqui e garantir a sua vaga.